Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Como é bom estarmos neste lugar para adorarmos ao Senhor. Quero convidar os irmãos a lermos no Evangelho de Jesus Cristo, de Lucas. Escreveu capítulo 13, versículos 10 até o verso 13. São Lucas 10, capítulo 13, versículo 10 até o versículo 13. Tem como tema a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Podeis sentar, irmãos. Antes de nós começarmos a falar alguma coisa, quero trazer o abraço do pastor Gideão, ao pastor Paulo, pastor Alexandre, aos irmãos que estiveram sexta-feira lá em Comendador Soares, às irmãs. Ele hoje me mandou uma mensagem, uma vez mais agradecendo a cooperação. Foi um trabalho abençoado. Pastor Gideão, um amigo aí de 40 anos, mais ou menos. Tivemos o prazer de fazermos o seminário junto, terminamos em 1990. E até aqui o Senhor tem nos guardado. Então ele manda este abraço aos irmãos. Irmãos, esse texto, pastor Paulo me mandou. Pastor Paulo, irmão, vocês precisam conhecer pastor Paulo, viu? Pastor Paulo manda uma mensagem para a gente. Tal. Aí, interessante que foi domingo à noite, depois do culto, né? E eu estava sentado nos fundos da minha casa, e eu estava lendo a Bíblia. Depois do culto, fui para lá, já era umas 10 horas talvez. E aí me veio esse texto ao coração. E eu comecei a meditar nesse texto, sobre essa mulher. É claro que o pastor Zé não será a última palavra nesse texto, nesta noite. Claro que não. Como diz o pastor Ricardo, que o pensamento é livre, né? O pensamento é livre. Então, nós ouvimos aí muitas mensagens a respeito desta mulher. E uma das tais é que esta mulher, ela representa todas aquelas mulheres do mundo afora que sofrem. Hoje foi falado aqui pela Sara, essas coisas que acontecem pelo mundo afora com as mulheres, né? Tantas coisas, violências, enfim, tantas coisas, doenças terríveis, enfim. Mas eu quero compartilhar com os irmãos que Jesus, nesse texto, ele mostra que certas enfermidades, elas são efeitos diretos de uma ação demoníaca. Quando nós lemos o Evangelho, o apóstolo João escreveu no capítulo 10 de João, no verso 10, ele disse que o diabo, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E o sofrimento dessa mulher, com esse problema na coluna, ela andava curvada, foi um dos exemplos que Jesus deu desse sofrimento.
E aí eu me lembrei, não sei hoje, né? Hoje o avanço da medicina, né? Da tecnologia, né? Mas há, sei lá, 50 anos passados, 60 anos passados, a gente ouvia muito algumas mulheres dizer: eu estou descadeirada. Não é assim que fala? Estou descadeirada. Por quê? Por causa do trabalho, né? Do dia a dia, arruma casa, varre casa, lava roupa e por aí vai. Aí aparece outro que fala: hoje eu estou com os quartos todo quebrado. E aí eu não sei quantos quartos tem a casa, mas eu sei que está quebrado, ela está quebrado, tudo quebrado. Né? Irmã Cláudia? Então, mas aquela mulher, irmãos, e Jesus aqui ele está mostrando que certas enfermidades são de opressão maligna. Opressão maligna, né? Mas, inclusive, quando nós lemos o verso 16 desta mensagem, quando aquele príncipe da sinagoga, ele questionou as pessoas que estavam ali na sinagoga ouvindo a mensagem de Jesus, ele questionou: olha, tipo assim, na lei está escrito lá que é 6 dias só que vocês têm que fazer essas coisas, vocês não têm que vir aqui no sábado para ser curado, nada disso. Ora, Jesus, ele é o Senhor do sábado, né? Ele é o Senhor de todos os dias, ele é o Senhor da eternidade, por que ele não vai curar num sábado? Qualquer hora, né? E aí Jesus responde para esse homem, dizendo: respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não despreende na manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Hipocrisia desses líderes religiosos, né? Querem botar jugo nas costas do povo. E aí Jesus continua: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa, ou seja, uma enfermidade produzida por ação demoníaca. Jesus expressou isso aqui. Interessante que nós, lendo esse texto, nós vamos observar que Jesus falou que ela era filha de Abraão, ou seja, era alguém, uma filha da promessa, era da promessa, mas Satanás a tinha presa durante 18 anos, uma mulher curvada. Imagina, 18 anos não são 18 meses, 18 horas, 18 minutos, que fosse 18 segundos, qualquer dor é terrível, ninguém quer sentir dor, é um negócio terrível. Imagina, irmão, 18 anos, e ao que tudo indica, essa mulher, ela ia sempre à sinagoga, ela estava sempre lá. Cadê o príncipe da sinagoga? Cadê o pastorzão lá, o bispo, o poderoso, né? Sei lá, o quarto homem da Trindade? Cadê? A mulher lá sofrendo. Está lembrado aquele caso daquele homem lá no tanque de Betesda? 38 anos ali naquele sofrimento. E aí eu coloquei assim: contudo é importante lembrarmos e confiarmos que o Senhor tem a solução para o meu, o seu e o nosso problema, para que o seu nome seja glorificado. Ele tem a solução para o nosso problema, seja de ordem espiritual, seja de ordem física, Ele é a solução. E aí eu coloquei aqui, quando o pastor Paulo Terra leu o Salmo 103, eu falei com o Ricardo, ele falou que Ricardo, isso é de Deus, essa mensagem, porque eu coloquei aqui, dizendo assim, o salmista Davi lá no Salmo 103, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmista Davi dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele torna a repetir: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu acho que eu já falei isso aqui, não sei aqui ou lá embaixo, mas quando eu cito esse texto, esse salmo, eu fico pensando, o salmista Davi, como é que ele estava, aquele conflito com a alma dele. De repente ele pergunta: mas por que eu tenho que bendizer e não tenho que esquecer de nada?
Aí a sua alma diz, sabe por quê? Porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e é Ele que sara todas as tuas enfermidades. É isso. E Ele redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade. Lá vai o pastor Zé, irmão, para a harpa cristã. O pastor Zé é apaixonado pela harpa cristã. Vocês sabem disso. Quase todas as vezes que eu vou pregar não, dar uma palavra, eu tenho que citar o hino da harpa cristã, mais de um, hoje vai ser mais de um. Porque eu estava meditando nessa mensagem hoje pela manhã, fui para a minha casa de cima, fiquei lá sozinho. Minha esposa falou assim, filhinho, fica perto de mim aqui, fica aqui nos fundos, naquela mesa que nós fizemos. Eu falei, não, vou lá para cima, que lá eu estou a sós com Jesus e vou orar e vou ficar lá em cima. Enfim. E aí eu me lembrei do hino de número 7. Coloca para mim, Tiago, o hino número 7. Número 7. Coloca aí a primeira estrofe. Olha lá. Contra os males deste mundo, Deus, Ele nos vale só. Não há mal que Deus não cure. Por quê? Ele tem misericórdia de nós, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de compaixão, Ele é um Deus longânimo. Agora bota o refrão aí, por favor. Aí eu e você, alguém pergunta, o que aconteceu? Aí eu falo, Cristo cura sim, Cristo cura sim, o seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Bota a quarta estrofe para mim aí, por favor. Glória a Deus. Eterna. Demos-lhes glória, cânticos e hosana. Dai. Bendiz a minha alma, ó Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Este amor de Deus, esse imenso amor de Deus por nós. Coloca para mim aí, 396. Nós cantamos sempre aqui. Os irmãos que cantam aqui, pastor Alexandre, eu, outros pastores, a gente canta esse hino sempre aqui. A igreja sabe esse hino de cor. Olha lá. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Bota o refrão, por favor. Grande amor. Amor de Deus. Esse amor, pastor Ricardo, enche a terra e enche os céus. Grande amor. Amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. E atinge a você. Este amor de Deus. Foi o que aconteceu com aquela mulher lá, naquele lugar. Bota a quarta estrofe, por favor. Olha lá. Foi quem perdoou. Rogos, ele atendeu de malfeitores. Foi ele quem sarou os pobres sofredores. Esse imenso amor de Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes a gente canta e a gente não presta atenção na mensagem no hino. Quando a gente depara com uma mensagem como esta, um texto como esse, não tem como não citar esses hinos da nossa harpa, falando sobre esse grande amor de Deus, esse imenso amor de Deus por nós. No versículo 10, agora eu vou entrar no verso da mensagem, diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. O mesmo Lucas, no capítulo 4, vou voltar um pouquinho aqui, capítulo 4, verso 18, Lucas registrou
a partir do verso 16, melhor dizendo. Chegando a Nazaré, onde fora criado no dia de sábado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas está dizendo que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. E ele tem sempre o costume de estar conosco aqui neste lugar. Amém? Sempre, sempre. Talvez possa ter alguém aqui com uma enfermidade. Não estou dizendo que seja essa opressão maligna. Mas nós acabamos de ler um hino aqui agora que Jesus Cristo, Ele cura sim. Ele cura sim. De verdade. Se fôssemos perguntar aqui, quantos aqui já foram curados por Jesus? Aqui um, ó. Aqui um. Meningite crônica. Os médicos falaram assim, ó, 3 anos de idade, pode levar para casa porque não tem mais jeito. Eu já contei isso aqui. Meus pais, minha saudosa avó, minhas tias também saudosas, me contaram isso já, eu adulto talvez, já com entendimento. Reuniram a família e oraram ao Senhor. Elas me contaram isso, que a oração que eles fizeram por mim. A oração foi a seguinte: Senhor, se for para este menino dar trabalho para nós, que o Senhor leve agora. Mas se for para ele ser um instrumento nas tuas mãos, conceda a vida a ele. E eu estou aqui com 74 anos. Cara de 40, claro, né? Mais 74. Louvando ao Senhor. E até aqui o Senhor tem me sustentado. Costumo dizer que eu sou magro assim de ruim. É porque Jesus é bom comigo. Né? Ele cura sim. E Jesus então tinha o costume de ir à sinagoga. E o verso 11 diz assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Mas é o que o pecado, quando ele vai se acumulando na vida do homem, o pecado, ele faz isso, ele vai... O ano passado, né, Macreusa, nós teve aqui aquela palestra da Unifem, né, de março até novembro, né? Eu fui o primeiro palestrante aqui, no dia 28 de março do ano passado, quando falamos sobre aliviando a bagagem. O pecado é assim, vai chegando um, chega outro, chega outro, chega outro, daqui a pouco o homem não consegue mais endireitar-se e olhar para Deus. E aliás, o homem só consegue endireitar-se e olhar para Deus através da graça de Jesus, através da fé, porque o apóstolo Paulo diz que pela graça nós somos salvos, e não vem de dó, não adianta, eu não tenho como fazer isto. E o pecado então acaba botando o homem de cabisbaixo. Era o caso dessa mulher, a opressão maligna. E aí eu coloquei assim: ela andava curvada e não podia. O pecado vai se acumulando na vida do homem de maneira que ele não consegue olhar para Deus. O jugo do pecado o faz andar curvado. São Mateus capítulo 11, 28, da NVI, coloca para mim aí, por favor. Foi o tema que nós usamos o ano passado, né, Unifem, né, e mais o Salmo 23. NVI, Mateus 11, 28.
Nessa tradução diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. O próximo verso: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. O próximo verso: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O verso 12 diz assim, Lucas: e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. O verso 13 diz que Jesus impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e ela glorificava a Deus. Ou seja, chegou o tempo de encerrar aquele sofrimento daquela mulher. Como eu já disse aqui, ela estava sempre lá na sinagoga. Eu vou repetir, Jesus chamou aqui, ela era filha de Abraão, filha da promessa, estava sempre lá na sinagoga. E agora chegou a sua libertação, e ela glorificava a Deus por isso. Coloca para mim aí o hino 116, será o último hino que nós vamos cantar hoje, tá, irmãos? O hino 116, o primeiro verso, coloca aí para mim, por favor. Olha lá o que o hino está dizendo. Digamos que fosse esta mulher, pastor Paulo, que estivesse aqui na igreja, num domingo, né, num sábado, e eu visse a mensagem, Jesus olhasse para ela, chamasse ela: ô filha, ó, fica ereta aí, fica certinha aqui. Aí depois do culto, ela vai cantar esse hino: eu vagava pela senda, oprimido pelo pecado e temor. Olha só a próxima frase: quando o Salvador eu vi. Por que eu estou falando isso? Eu estou lá na sua palavra, pastor Ricardo, pensamento é livre. Eu pensando comigo, hoje de manhã, essa mulher, ela estava lá na sinagoga ouvindo a mensagem de Jesus, e ela estava vendo. Então, quando o Salvador eu vi, próximo verso diz: a sua terna voz ouvi. Ou seja, ele falou assim: filhinha, vem cá, está aqui no texto, Jesus chamou-a a si, ela ouviu a voz de Jesus, viu Jesus primeiramente, e agora ela ouve a voz de Jesus. E aí, quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi. Aí Oséia pensando lá em casa hoje de manhã cedo, alguém deve ter perguntado para ela assim, eu estou aqui, não, estou pensando, Ricardo, estou pensando. Alguém deve ter falado para ela: vem cá, mas você não estava curvada? Você não era aquela mulher que estava curvada? Ela falou: é, mas Jesus, Ele me libertou por seu amor. Agora bota o refrão, vamos lá para o refrão, agora é que vai ser o negócio, botar. Olha lá: livre estou. Eu imagino essa mulher, se ela vivesse nossos dias hoje, ela saía daqui cantando esse hino: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Bota o verso 3 aí para mim, por favor. Olha, presta atenção, que essa mulher, eu imagino, né, que ela estivesse hoje aqui. Eu vagava pela senda de horror, era do jeito que eu estava andando, toda curvada,
sem Deus, sem esperança, sem salvação, sem nada. Uma mulher perdida. Mas agora, o que eu quero fazer? Eu quero andar com meu Senhor. Eu quero continuar a ouvir a sua voz e vou segui-lo sempre após. Glórias seja dado ao nosso bom pastor. E quando ela falava, esse hino fala, eu vagava pela senda de horror, é reconhecimento do estado de miséria e pecado que eu e você vivíamos antes de aceitarmos Jesus. Mas louvamos a Deus que agora somos livres, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. E para encerrar, irmãos, eu quero, quando esse verso do hino diz que quando o Salvador eu vi. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2, me parece que a Cláudia falou nisso domingo, foi 11, 12, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus. Eu acho que já contei aqui uma vez, alguns anos passados. Já estou encerrando, irmãos. Que um certo fazendeiro, uma roça muito bonita, muito grande, muito extensa. E ele, um dos seus filhos, assim conta a história, chegou a uma certa idade e resolveu ir para a cidade estudar para se formar doutor. Aí foi para a cidade. Estou falando sobre olhando para Jesus. Foi para a cidade. Aí ficou lá anos e anos, estudou, se formou, se estabeleceu na cidade. Um dia voltou de férias para visitar o velho pai. Chegou na casa do pai, aquelas casas de fazenda, aquelas casas altas, né? Como se fosse aqui, né? Lá embaixo. Aqui o casarão, aquele varandão. Então ele chegou, aquela festa, porque o filho voltou para visitar o papai, a mamãe, a família e tal. E aí, segundo a história, no dia seguinte, quando o pai vai pegar o arado para arar as terras, o filho falou, não pai, eu estou de férias, o senhor vai descansar. Deixa que eu vou pegar o arado e vou arar as terras para o senhor. O pai falou, meu filho, você... O pai tentou instar com ele, mas ele, não pai, pode deixar que eu vou e tal. O pai, tudo bem. Segundo a história, o filho pega o arado, abaixa a cabeça e vai embora. Atravessa o roçado do pai todinho. Quando chega lá do outro lado, que ele olha para trás, está tudo assim, ó. Tudo torto. Ele olhou para trás e falou, meu Deus, o que aconteceu? Ele olhou para o roçado do pai, tudo certinho, aquela rieira certinha, já viu aquelas plantações que a gente passa na estrada, né? Certinho, então. Ele falou, não é possível, meu pai velho, eu, camarada sarado, né? Tudo torto, meu Deus, o que eu vou fazer? Baixou a cabeça, voltou para cá. Quando chegou na casa do pai, que olhou para trás, estava pior do que antes. Ele se desesperou. Chamou o pai, pai, vem cá, pai. Sempre assim, quando a gente se desespera, corre logo para Deus, né? É assim que a gente faz. Aí, pai, vem cá, pai. Eu fiz bobagem aqui, pai, no seu roçado. Aí o pai falou, o que foi, meu filho? Vem cá, pai, olha só. O pai olhou, negócio tudo torto, para lá e para cá. O pai falou, meu filho, não tem problema não. Mas eu vou te falar uma coisa. Vou te contar um segredo. Você está vendo porque papai faz tudo certinho, que essas rieiras assim? Estou vendo, papai, por isso que eu estou chateado, que eu queria fazer igual o senhor. Aí o pai dele falou assim, você está vendo aquela árvore que está lá, do outro lado, aquela árvore lá? Sim, papai, eu estou vendo. Pois é, papai, quando sai daqui, papai sai olhando para aquela árvore. Por isso que papai faz tudo certinho.
Por isso que eu e você devemos olhar para Jesus, para fazermos tudo certinho. Porque quando o homem olha para baixo, ele só faz bobagem. Ele vive uma vida de pecado, uma vida pregressa, uma vida perdida, porque olha só para baixo. Mas quando nós olhamos para Jesus, o escritor está dizendo que Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Para encerrar, Tito capítulo 2, verso 11 a 13. Coloca para mim, por favor. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, inclusive para aquela mulher, inclusive para todos nós aqui que já aceitamos a Jesus. Continua. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Último verso. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue a nos ajudar, irmãos, nos abençoar, que nós possamos sempre cantar este hino: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. E há um conselho da Bíblia Sagrada. O apóstolo João, ele escreveu na sua Epístola Universal: filhinhos, não pequeis. Conselho é para não pecar. Mas como diz o pastor Alexandre, de vez em quando, ele fala quando há algum acidente de percurso, né, pastor Alexandre? Se isso acontecer, devemos confessar ao Senhor os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se tem alguém aqui esta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, talvez você possa pensar, ou alguém que está nos ouvindo pelas redes sociais, se de repente pode falar: pastor, mas eu estou bem da minha coluna, pastor, eu faço tal, tudo bem. Mas você precisa se encontrar com Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Precisa render-se aos pés de Jesus, precisa confessar os seus pecados a Jesus. Porque a Bíblia está escrito que Ele é grandioso em nos perdoar. Lá no Salmo 103, o verso 10, diz que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Porque se Deus tivesse feito isso comigo, com você, quem seria nós hoje? Mas foi o seu grande amor, aquele amor que é mais alto que o nosso pensamento, foi este amor de Deus. É Ele que nos perdoa, é Ele que nos salva, foi Ele, esse Jesus que nós estamos pregando esta noite, foi Ele que desceu dos céus, as partes mais baixas da terra, foi até aquela cruz do Calvário, aquela cruz sangrenta, para perdoar os meus e os seus pecados. Que esta noite seja uma noite de salvação para a sua vida. Entrega-se a Jesus, porque Ele quer transformar a sua vida, Ele quer perdoar os teus pecados, e muito mais do que isso, Ele quer lhe conceder a vida eterna com Deus. Amém.